pessoal, eu sou o Eric Daldegan. Eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. Cara nova 2026. É isso, vambora. Filipão, estamos de volta. Estamos de volta. Rapaz, nem sei quanto tempo a gente parou. Uma temporada aí. Uma temporada aí, né? 2025. Tempo sabático. Tempo sabático. Segundo semestre de 2025, se vocês olharem aí, a gente, por volta ali de setembro, a gente teve o último episódio com a Yasmin, que inclusive ela era pra estar aqui, mas ela está em Dubai, né? Tá em outra frequência, puxando a gente pra cima. E é isso, ela vai estar de volta, porque hoje a gente vai falar sobre os planos para 2026. Você fez sua listinha lá de desejos, os seus planos, seu planejamento para 2026? Então é justamente isso que a gente vai falar hoje, dos nossos novos projetos. É isso aí. E a gente tá na mesa hoje com alguém muito especial. Ah, pô, Rebeca... Esse ano, na verdade, vai ser um ano especial. Vai ser um ano diferente. especial, exatamente. E a Rebeca já tá fazendo parte disso aqui com a gente. É isso mesa. aí, a mais nova integrante do Pode Vir Crente que responsabilidade. Ser forjado. Como assim, Eric, ser forjado? Fica aí. Antes de a gente começar esse assunto, falando dos projetos, falar que a gente tá de volta, tu tá vendo que eu tô com a energia lá em cima, né, irmão? Eu não sei nem pra onde eu olho. Ele tá aqui, eu olho pra Rebeca, eu olho pra ele. Ele tá tão acelerado, mas tá bom, é isso aí. Vamos nessa frequência. Esse é o clima de 2026. Ano passado já passou. Esquecendo-me das coisas que pra trás ficam. Olhe para que avance para as coisas que estão adiante. É isso aí. É sobre isso que a gente está falando. O versículo. Ah, não lembro o versículo. Peguei ele. Eu sei o versículo. Eu sou bom de versículo, mas esse não lembro. Mas é isso aí, essa frequência. Exatamente. Bora começar, que o ano já começou, na verdade. Já começou, né? Irmão, já começou. E o que a gente vai falar hoje, gente? Rebeca, bem-vinda. Eric, bem-vindo. Rebeca. Felipe, bem-vindo. É isso aí. Bem-vindo, Felipe. E aproveita aí que você tá caindo aqui. Cara, o que vocês vão falar? Curte aí, segue a gente, as redes sociais. Voltamos com tudo. TikTok, Instagram, vai sair corte todo dia, vai voltar a sair corte todo dia aí no Instagram, que a gente parou. A gente deu aquele... Não vou falar que é ano sabático, porque a gente gravou bastante ano passado. Mês sabático, né? Mas foram uns meses sabáticos aí. Eu vou dizer que a gente estava passando pelo deserto. Olha isso. Para quê? Vamos. Para ser forjado. É isso, gostei, hein? A gente passou pelo deserto... Ele começou rindo e terminou sério concordando. Falei, o negócio pegou pro meu lado. A gente passou... Quem nunca passou por um deserto? É isso aí. Eu tenho certeza que você está pensando num deserto aí que você passou ou está passando. E eu vou além, hein? Isso. Se você está passando pelo deserto... Não pare, continue andando, continue passando, porque o deserto não é lugar onde você vai acampar e morar, mas você pode passar por ele, faz parte. Todos passamos. Exatamente, deserto é travessia. E travessia a gente aprende algumas coisas, esquece umas, deixa de fazer algumas e aprende a fazer coisas novas. É verdade. E aí, por isso que é a ideia do ser forjado. Vamos começar a falar sobre o ser forjado. Falando do ser forjado, que a gente quer bater muito nessa tecla hoje. Esse ano vai ser um ano de ser forjado. Exatamente. E, bem, o Ser Forjado é um projeto muito especial. Para qual câmera eu olho, diretor? Qualquer câmera. Vamos conversar. Isso aqui é tecnologia. Isso daqui. Como é que fala? Technology. Tecnologia. É tanta câmera que eu não sei nem pra onde olhar, mas vamos olhar Na aqui hora da edição ele se vira. Muito pronto. O projeto de podcast, né? O Ser Forjado é um projeto muito especial que não nasceu no nosso coração, nasceu no coração de Deus. Deus já vem aqui falando com a gente já há alguns meses sobre isso. Deus mandou pessoas de fora do país para falar com a gente sobre isso. Não é verdade, Eric? Foi, sim. Teve gente de Portugal para vir falar com a gente sobre isso. Foi verdade, dos Estados Unidos para falar com a gente sobre isso. A gente é assim, Deus, mas é muita responsabilidade. E Deus, então eu vou mandar mais aí, hein? Então é um projeto muito especial que nasceu no coração de Deus. E a gente vai viver esse tempo, né, a partir de hoje, a partir de agora. E a gente não vai viver esse tempo só. A gente vai ser um tempo onde a Rebeca já está participando disso. Isso aí. Estamos trazendo pessoas fortes, de peso. É isso aí. E você vai incorporar com a gente. Exatamente. E você também pode fazer parte disso. Por quê? Porque assim, o podcast já existe há 2 anos, então a gente tá sempre... Você sempre vê a gente aí online, então assim, cadê aquela proximidade? Pô, eu queria conhecer a Rebeca, queria conhecer o Felipe, queria conhecer o Eric, pô, queria me relacionar. Eu tô na minha empresa e eu fico muito ali entre as 4 paredes, pô, sou dentista, então eu fico muito tempo entre 4 paredes. Mas é importante a gente sair também do nosso ambiente profissional e
conversar e se conectar. Pra ambiência. Exatamente. Mudar exatamente. Né? Então, a ideia do Ser Forjado a gente tudo surgiu a partir do Pode Vir Crente, né? Tem todo esse tempo de maturação ao longo desses 2 anos e a gente entendeu que isso aqui não vai acabar, vai continuar. Só que a gente vai somar. Com o quê? Com os encontros presenciais. É isso aí. E a ideia não é ser mais um encontro presencial, né? A gente entende, e até isso é muito legal comentar, que a gente entende que existe hoje em dia muitos tipos de encontros de network, existe muito curso, existe muita comunidade, e a gente quer estar junto com um objetivo muito importante, que é entender que a gente precisa de fato ser forjado. Exatamente. Ou seja, existem caminhos que a gente precisa trilhar, processos que a gente precisa viver e que muitas das vezes nem a gente mesmo sabe que isso precisa acontecer. Então, caminhar com pessoas que já entenderam que o processo faz parte, que muitas das vezes passar junto, passar no coletivo, vai te tornar mais forte, a gente quer promover isso. Então isso faz parte do contexto que a gente quer conversar aqui hoje. Todo esse projeto tem alguns pilares e a gente quer trazer cada um desses pilares aqui hoje. A gente quer comentar um pouco, bater um pouco de papo sobre isso, trazer a importância de cada um desses pilares para que você que está ouvindo a gente se identifique com esses pilares, se identifique que você entende, cara, realmente isso está faltando na minha vida, eu não estou vivendo isso ainda. E você não está vivendo isso ainda porque você não está andando com pessoas que entenderam que precisam viver isso. Excelente. Vamos começar a falar sobre os pilares, então? Vamos começar falar um pouquinho sobre o que a gente vai viver ao longo do ano de 2026. Vamos. E nos encontros presenciais. A gente vai continuar trazendo aqui no podcast, todas as semanas, como a gente já faz. Exatamente. Pessoas que são relevantes, que vão contribuir com a tua vida, que vão abençoar com as suas histórias. A gente já ouviu aqui a história da Rebeca. Se você não assistiu ainda, volta Pelo amor de Deus, tem muito episódio aí, cara. Ouve a história da Rebeca. A gente tem feedbacks incríveis de pessoas que que se conectaram à história da Rebeca, a luta que ela passou, a jornada que ela viveu. Até hoje a gente recebe feedback. E é legal isso, porque o ser forjado não é para quem quer entrar na forja, porque todos nós estamos vivendo uma forja. Exatamente. Então é para você que está sendo forjado pela vida e precisa ser forjado num direcionamento do céu, esse é o lugar. Eita, já começou assim, ó. Forjar vem antes de governar. Todo mundo quer. Caraca! Porque, quem que não quer governo? A gente quer ordem, quer governo. A gente governa a nossa casa, nosso empreendimento, nosso trabalho. Mas a gente precisa ser forjado. E aí, quando você fala forjar vem antes de governar, a gente muitas das vezes tem a impressão que a gente governa. Ou acha que está fazendo como tem que ser. E aí a gente vive algumas guerras, algumas situações que estão fora do nosso radar, muitas das vezes porque eu não sei, porque eu não aprendi, porque eu não estou com o meu radar espiritual ligado, porque eu não estou em comunhão com Deus, não estou conectado com as boas práticas. Enfim, existe um universo de coisas que às vezes eu estou vivendo que não estão conectados em práticas que eu preciso viver para governar de forma adequada. E aí, cara, eu vivo luta. Quantos de nós não estamos vivendo lutas nas nossas vidas porque deixamos de viver alguns processos, ou pulamos etapas, ou nem sabíamos que tínhamos que viver aquilo. Eu estava contando aqui nos bastidores, eu acabei não contando em detalhes, mas acho que era porque eu precisava contar isso aqui, Manda. A gente falava sobre, cara, vamos contratar não, convidar um sócio para viver algo com a gente. E aí esse sócio, ele pode ser um sócio talvez que está endividado. Lembra que a gente falou sobre endividamento? Foi. A gente fala assim, cara, mas como é que eu vou chamar alguém que está endividado? O cara já, tá devendo, sei lá, ou já ficou devendo no mercado, sei lá, alguns milhões de reais no mercado, e aí eu vou chamar esse cara para perto para trabalhar e etc. Só que a gente não pensou por outro lado. A gente não pensou que, vamos dar um exemplo aqui, um camarada que já viveu uma empresa que girou 1 milhão, 2 milhões, 50 milhões de reais, seja para positivo ou para negativo, ele entendeu qual é o jogo de 50 milhões de reais. É diferente talvez que eu estou aqui vivendo, minha pequenez, eu comecei um negócio, eu faturo 10, 20, 30 mil reais e eu estou lidando com aquilo. Eu não tenho ideia do que é 1 milhão de reais. Uhum. E aí eu trouxe um exemplo que eu vivi na prática. Quando eu tinha minha primeira empresa, com 19 anos, eu tive um dos sócios que, enfim, ganhou uma herança. Ele ganhou 300 mil reais. E aí ele resolveu que queria investir na empresa.
Não, que gente, beleza, hein? 300 milhões, não, 300 mil, né? Não, mas 300 mil. É um investimento. Se quiser investir 300 mil no meu negócio... Olha aí. E eu lembro dele falar isso pra gente. Eram 3 garotos de 19 anos. E a gente olhou para aquilo e falou, cara, uau, 300 mil reais. Por que a gente faz com isso? A gente não tinha... mas 300 mil há 20 anos atrás era 1 milhão, cara. Cara, mas a gente não tinha ideia do que fazer com aquilo. Então, era 1 milhão hoje. A gente era uma empresa recém-inaugurada. Era de quê? Era empresa de TI, segurança da informação. Trabalhávamos com cibersegurança. Pô, e muito bom, até hoje, né? Mas a gente não sabia o que fazer com 300 mil reais. Por quê? Porque a gente, como sócio, cara, 19 anos, tinha começado a empreender naquele momento. A gente não tinha ideia que a gente podia investir em publicidade, em marketing, em novos profissionais, novos canais de aquisição. A gente não tinha ideia. E às vezes você vai falar, mas eu vou trazer alguém que tem uma experiência que já girou milhões e milhões e milhões. A pergunta que não quer calar. Vocês torraram os 300 mil? Ele vendeu e saiu fora. Eu vendi minha parte e saí fora. Eu conto essa história aqui no podcast. Foi. Algumas vezes. E hoje o cara tá milionário. E aí, assim, por que eu comentei sobre isso? Muitas das vezes, e isso fala muito de ser forjado, e fala muito de ser forjado antes de governar. Porque antes de eu, por exemplo, lidar com 300 mil reais... Você precisa entender o jogo daquilo ali. Você precisa ser forjado. Qual é o jogo de 300 mil reais? Qual é o jogo de 1 milhão de reais? Qual é o jogo de 50 milhões de reais? Eu não sei. Se botar 50 milhões de reais da minha empresa hoje, talvez eu não saiba o que fazer. Não, com certeza. Eu vou abrir uma sede nova, eu vou abrir isso nos Estados Unidos, não sei. E você aí... vai contratar alguém que saiba... Pra te direcionar. Aí, ó, se você começar a caminhar com a Rebeca, ela já vai te falar isso. É isso aí. Ela tá na forja, irmão. Vamos começar? Bora. Nós separamos aqui 5 princípios, não é isso? 5 princípios. 5 princípios. Vamos começar pra ser didático. Boa. Hoje é o primeiro podcast didático. Trouxe folhinha, vamos lá. Princípio número 1. Ensinar princípios espirituais aplicados aos negócios. E aí, Rebeca, princípios espirituais são importantes nos negócios? Começa assim, ó. Princípios não mudam conforme a estação. Princípios são princípios, né? Princípios são princípios. É atemporal. E na vida, no negócio, é princípio. São importantes nos negócios? O que eu acho importante é você saber quais são os princípios. Quais são os princípios. E a partir disso, aplicar no negócio. Estamos aqui para te falar quais são. Boa. Ó, negócios que ignoram princípios crescem rápido. E caem rápido. Pode acontecer. E caem rápido. E caem rápido, que não seguiu princípios, né? Eita. Eu teve uma coisa aqui que me pegou também, que eu fiquei, uau. Princípios espirituais é diferente de religiosidade. E aí vamos refletir aqui quantas vezes a gente, quando não entende os princípios bíblicos, os princípios de fato espirituais que precisam ser seguidos, a gente se torna aquele crente, né, que acha que tudo é ritual religioso que a gente vê na igreja. E uma vez eu conversando com um amigo na igreja, ele era um supermercadista, gente boa toda a vida, Marcinho, vai lembrar dele. Ele tinha um supermercado, e aí ele se converteu, estava na igreja, e ele estava tão apaixonado com aquela coisa de igreja, e acontece, isso é legal, é positivo, que ele resolveu abrir uma sala de oração essa história é boa, essa história no é boa. mercado dele. E assim, com uma super boa intenção, porque ele entendeu que não, eu preciso que as pessoas fiquem orando durante o dia. E aí aconteceu que todo mundo queria orar o tempo inteiro. E ninguém queria trabalhar mais. Eu fiquei com sono, vou lá dar uma orada. Não tô legal, tô querendo dar uma voada aí. Vou lá orar. E aí você passava na sala de oração, parecia que era culto o dia inteiro. E aí, assim, não deu certo. A ideia era boa, né? A ideia era boa, mas ele entendeu que, cara, não é só... O princípio não é, tenho que ter aqui um ritual, uma igreja no meu negócio. Não é sobre isso. Também não quer dizer que você não possa ter algo ali. Sim. Mas isso pode dar errado. Pode dar. Se não for bem pensado. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos falar. Tem que estar alinhamento entre fé, decisão e prática. Olha aí, ó. Tem tudo a ver com o que você está falando. Fala, Rebeca. Você pensou alto aí. Fala aí. Eu pensei que quando Jesus ele ensina, né, os discípulos, ele fala assim, ensina-nos a orar. Uhum. E aí Jesus ele traz a oração que a gente conhece, né? Que é o Pai Nosso. Mas ele dá uma advertência, né, em vários momentos sobre se você for jejuar,
jejue no secreto. Ele fala, se você faz na frente, nas sinagogas e nos corredores, esse é o seu... aparecer. Exatamente, você está ali querendo aparecer. Então, é uma coisa que a gente precisa... Como os fariseus faziam, né? Exatamente, que Jesus ele fala disso, da religiosidade. Então, o princípio, quando a gente pensa em princípios e não em religiosidade, o que no seu secreto é verdade? O que faz sentido, assim... não faz porque você precisa mostrar, né? A religiosidade, ela tá nesse lugar de querer mostrar e de querer uma aprovação terrena. Porque se você quer aprovação terrena, a única coisa que você vai ter é aprovação terrena. Caraca, E aí, quando Jesus, ele fala, né? No juízo final... Jesus, ele vai julgar. E aí, toda aquela coisa parnafernália que foi feita pros homens, não vai contar lá não, irmão. E aí, cara, isso que você falou tão forte, porque quando a gente fala dos princípios, eu vou comentar um deles aqui, e a gente pode, por exemplo, falar sobre mordomia. O princípio da mordomia fala de você cuidar de algo que não é seu. Ou seja, você é nós somos mordomos. Somos mordomos. E aí pensa que você é sócio lá da empresa, mas você não é dono daquilo. Aquela empresa, ela é de Deus. Você tem um sócio que é Deus, né? Que é Deus. Deus é o proprietário daquilo lá. O majoritário. Da tua empresa, da tua vida e etc. Só que como mordomo daquele lugar, o quanto você está cuidando das coisas daquele lugar. E aí cuidar, não necessariamente é mostrar que está cuidando. E aí entra o que a Rebeca falou. Cuidar, por exemplo... Cara, o que faz parte daquele lugar, daquele espaço? As pessoas fazem parte da empresa, está cuidando das pessoas. Os recursos, até o próprio recurso da empresa. Você está usando ele de qualquer forma, ou você está usando para que a empresa cresça, para que a empresa fique melhor. E aí, ou você está usando aquilo para aparecer cada vez mais. Boa. Eu vou fazer uma vírgula aqui. É um paralelo assim, não é uma crítica, mas, enfim, pode vir a aparecer. Pra mim, cara, uma coisa muito maluca que gente, vocês me corrigem se eu estiver errado, tá? Posso estar a minha visão. Mas, cara, eu acho uma coisa muito doida você pegar, tipo, sei lá, a prefeitura fazendo publicidade do próprio trabalho. Assim. É tipo isso, assim, sabe? Fala assim, cara, gente, eu sou diretor da empresa e vou gastar uma grana de marketing aqui pra mostrar pra vocês que a gente tá pagando o plano de saúde de vocês. Aí tu fala assim, caramba, isso não parece ter muita coerência, sabe? Parece que eu quero aparecer ao invés de eu cuidar de fato das pessoas. Eu posso discordar? Pode, eu tô aqui pra ouvir isso. Bora, isso aí, ser forjado é isso. Por que eu discordo disso? Quando a gente pensa em órgão público, Legal. A população em si, ela não acompanha o que é feito. Então, eu acho que a publicidade, nesse sentido, ela pode entrar num lugar de a verba do povo está sendo destinada. Então, acho que pode entrar como uma prestação de contas. Não só como um marketing de, olha aqui, tô fazendo. Legal. Uma perspectiva. Mas eu não sou contra isso que você falou, por isso que eu tô aqui para ouvir, mas percebe que isso é uma linha tênue? Sim, com certeza. Extremamente tênue, porque eu falei de um órgão público que é um incômodo meu, pessoal. Mas se você trazer isso pro teu negócio, talvez no teu negócio você não faria isso. Com certeza. Entende? Cara, se você tem aquilo ali e aí você quer fazer publicidade... Embora a gente tenha dentro de empresas o que chama-se de endomarketing, que muitas das vezes você precisa fazer um trabalho também. Para as pessoas verem que você está fazendo. Mas ainda assim é uma linha tênue. Sim. Então percebe como... E aí, muito legal o que você falou, percebe que mesmo sendo uma linha tênue, é um cuidado que você precisa tomar enquanto mordomo. Cara, o quanto eu tô sendo aqui realmente... E aí vem do coração, que você falou no começo, né? O quanto eu tô sendo aqui, de fato, colocando o coração, entendendo que eu preciso divulgar, que eu preciso apresentar, e o quanto eu estou querendo aparecer. E aí, assim, nós humanos, a gente vê tudo, mas Deus está olhando o teu coração também. É sobre isso. E aí o princípio fala sobre o que está no teu coração. E um temor muito grande, né? Que a gente precisa ter. Então, assim, o princípio da mordomia fala sobre isso, né? E aí, assim, só para funilar esse tema, que é os princípios espirituais nos negócios, a gente pode falar de mordomia, pode falar de integridade, que ninguém vê. Olha, a integridade, eu lembro diretamente do Zé André. Porque ele fala muito sobre integridade nos negócios e ele trouxe uma coisa uma vez em uma formação que eu fiz, acho que foi o Business High Performance, que você fez, né? Fiz. Que ele fala que se você é o primeiro a furtar a sua empresa... boa. Quando você tira xerox para fins pessoais na sua própria empresa. Aquele produto, né? Aquilo ali não é para sua vida pessoal. Para sua vida pessoal, você vai numa lan house, você imprime em casa. Então, ele fala, quando você desvia uma resma
pro seu filho fazer um trabalho. Quando ele fala assim, se você é o primeiro a furtar o seu negócio. E aí, isso trouxe pra mim, de uma forma muito séria, sobre a integridade no meu próprio negócio. Por quê? Óbvio, quando a gente fala com pessoas mais maduras no negócio, a gente já sabe que o dinheiro da PJ não é o dinheiro da pessoa física. Sim. Mas quando a gente fala com pessoas que estão iniciando, existe um pouco dessa confusão. E aí, muitos negócios não vão pra frente, porque o dono é o primeiro a saquear essa empresa. E legal isso, porque quando fala integridade, a gente pensa logo em roubo, a gente pensa logo em alguém, eu fazer alguma coisa errada, e a gente nunca pensa em nós mesmos, né? A gente, cara... Esse é o incômodo que a gente tem que trazer. Será que eu furto o meu negócio? Olha aí, ó. Será que você está furtando o seu negócio? Isso isso é forte demais, porque a gente provavelmente vai falar um pouco mais sobre isso também, mas a gente parar para pensar que o nosso negócio, o nosso empreendimento, ou o empreendimento que Deus colocou no teu coração para que você toque, porque é um empreendimento dele, colocou no teu coração, aquele empreendimento tem um propósito, tem um objetivo, ele precisa atingir um resultado. Que muitas das vezes a gente até acredita que o resultado é só pagar as nossas contas e resolver a nossa vida. Mas às vezes Deus quer atingir muitas outras vidas através daquele empreendimento. E eu não entendi isso. E aí eu tô furtando, sacando indevidamente e não tô pensando no propósito como um todo. Tô pensando aqui no meu bolso, tô pensando nas minhas situações, né? Interessantíssimo isso. Cara, e falando de princípio, né? A gente sempre... Aqui eu anotei alguns versículos... Aqui, Provérbios 16:3, né? O clássico, né? Consagra o Senhor tudo que você fizer e seus planos serão bem-sucedidos. E a versão que eu li, que é a King James, fala: confia tuas obras todas ao Senhor e seus pensamentos serão estabelecidos. Diferente do seu... Legal. Cara, sensacional. Caraca, isso é muito legal. Cara, porque todo mundo vai consagra o Senhor tudo que você fizer, né? Consagra o Senhor tudo que você fizer e seus planos serão bem-sucedidos. Legal. Na versão King James... diz, consagra o Senhor, confia no Senhor as tuas obras e seus pensamentos serão estabelecidos. Eu tô lendo um livro agora que chama A Oração. E esse livro, Na Oração, é de Watchmania. Ele fala sobre uma coisa muito interessante, que ele fala: a terra governa o céu. E aí você fala assim, como assim? Peraí. Já chamou a atenção, né? Como assim, né? Exatamente, chama de cara, assim, não, como assim? Eu quero que seja feita a vontade de Deus. Mas o Watchmania, ele fala que no céu tem muitas coisas preparadas para serem liberadas na terra. Boa. E a gente só libera isso quando a gente liga na terra. Caraca. E aí liga no céu e o céu libera. Pedro. Então a terra governa o céu. E aí ele fala, onde tiverem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei presente. Por quê? Pelo princípio da unidade, a gente está aqui em concordância, automaticamente está sendo ligado no céu. O céu está devolvendo os planos de Deus. Porque no Espírito, a gente se une aos propósitos do céu. Muito bom. Cara, eu lembrei agora de que a gente já falou sempre em relação a princípios, Filipenses 4:8. Portanto, tudo que for verdadeiro, puro, justo, amável, íntegro, de boa fama, pensai nisso. Uau. Pronto. O programa tá que tá, galera. O diretor, cadê o foguinho aqui no microfone, diretor? Lança o fogo aí. Pilar número 2. Vamos lá. Crescer nos negócios sem perder o propósito. Cara, isso atinge uma galera, hein? Isso aqui fala de quê, Eric? Isso aqui fala... Crescimento sem propósito vira prisão. Cara, isso... Clareza sem ação vira prisão. Clareza sem ação vira prisão. Mas quando você tem clareza de onde você está indo, do seu propósito, aí você não vira refém de você mesmo. Traduz, vamos lá. Discorre. Eu ou ele? Você, vai. Discorre que eu gostei de puxou, eu joguei. Vambora. Eu falei que clareza sem ação vira prisão. Certo. Aí você falou propósito. Sim. No final das contas, quando a gente pensa no nosso negócio, se ele é um negócio que foi só feito para gerar lucros só, entenda que o lucro ele é extremamente importante no negócio. Mas se ele for só feito para isso, é muito difícil você conseguir ter uma empresa com uma cultura.
Boa. Porque a cultura une as pessoas para o propósito daquele negócio. Então, trazer... Tá me discordando? Não. Tô pensando em algo aqui violento, mas vai. Deixa eu terminar de conectar os neurônios. Vai. Então, até me perdi. Não, então quando você vai... Então vai. Do propósito. Não, na verdade, o que me ocorreu aqui, uma coisa assim, até muito básicazinha, enfim, até infantil, mas que é interessante, que é natural... Nós, como seres humanos, e adulto, empresário, sempre que a gente pensa em trabalho, a gente pensa em dinheiro. E aí a gente confunde toda essa bola. E se a gente parar para pensar, eu ia falar assim, não, se você pensa em dinheiro, o teu negócio tem que ser banco. Mas nem banco, nem o propósito do banco por si só é o dinheiro, porque tem que ter cultura, tem que ter pessoas unidas, tem que ter uma série de... tem que ter um universo de coisas. Eric. E o que eu ia complementar, só para complementar o seguinte, na verdade, dinheiro é uma moeda moderna, né? Uma moeda de agora. No passado não tinha dinheiro. No passado você tinha que entregar algo para obter outro algo. E, na verdade, o escambo continua, só que o escambo hoje é dinheiro. Sim. Então, só que hoje, como o dinheiro acaba sendo muito fácil de você pensar, cara, dinheiro. E aí você acaba não pensando assim, tá, cara, eu vou ganhar dinheiro, eu vou trocar o que eu tenho por algo que alguém tem. Mas o que eu tenho? Qual é o maior entrego? Beneficiário do seu negócio? Se for você... Esquece. Pronto. Isso. Eu ia perguntar de cultura. Se eu ligar para a empresa de vocês, os funcionários são aculturados? Eles sabem falar, eles têm cultura? Sabem falar sobre a cultura da empresa? Legal. Isso é algo importante Sim. De se ter, de se viver, né? Não, e aí é uma pergunta para refletir mesmo. Para você, inclusive, que tá assistindo a gente. Se eu ligo hoje, aí eu falo assim, qual é o propósito do seu negócio? Aí você fala, meu propósito é isso. Excelente. Vou pegar o telefone aqui agora e vou ligar para sua empresa. E vou perguntar qual é o propósito. Seu funcionário que atendeu o telefone, ele sabe qual é o propósito da empresa? Porque se não sabe, você precisa culturar a sua equipe. Cultura, Forja. alguém fala, tem uma frase, né? Cultura... Tem algumas sobre isso. Come o café, né? Eu não lembro. No café da manhã. Tem umas frases dessa aí. Cultura... Mas isso que você está falando é importante, porque muitas das vezes, assim, ainda mais quem está ouvindo a gente... É a cultura que você faz quando o dono não está. Legal, também. Uma das frases, né? Mas o que eu ia falar é que, assim, sobre cultura, muitas das vezes o que acontece, eu vejo, assim, é que você começa pequeno você mesmo. Aí você sabe o que tem que fazer, você faz o porquê que você faz aquilo. Você, muitas das vezes, tem paixão pelo aquilo que você faz. O teu cliente enxerga aquilo em você. E aí, quando você é pequeno, isso é ok. E aí, quando você começa a ter pessoas para te ajudar naquilo... E aí se sofre, no primeiro momento, assim, não, mas eu quero só ser atendido pelo Dr. Eric. Porque o Dr. Eric me passa o que eu vivo aqui dentro. Aí o Dr. Eric bota alguém para atender, se aquela pessoa... não é aculturada... É verdade. Os clientes começam a perceber isso. Eu estava conversando com o administrador de uma empresa grande, inclusive de Dubai, e ele estava falando... Ele falou assim, se você tivesse X de capital para começar um negócio, o que você faria? A primeira coisa, compliance. Aí ele, compliance? Porque o compliance nada mais é do que todas as regras ali da empresa, tudo estabelecido. Para mim, o aculturamento, ele começa disso. Ok, legal. Eu tenho uma empresa hoje, ela não tem compliance ainda, mas eu super faria, justamente por isso. Legal. Porque tá em mim e eu sei o que tem que ser feito, mas se eu não consigo duplicar... Deixar desenhado ali, deixar por escrito ali. Para quem chegar depois já seguir aquele protocolo, entender... Processos. É importante. E aí, para isso, né? E aí, encarando isso aqui, para fechar esse pilar, que eu queria comentar uma coisa antes da gente fechar esse pilar em específico. Cara, mas isso, quando você fala isso, para mim chega a brilhar aqui, porque cabeça de engenheiro, né? O Zé tá aqui. Beleza, Zé? Cabeça de engenheiro começa assim, ó. Cara, como é que uma máquina funciona e não tem regra, meu irmão? É verdade. Sabe? Como é que você liga um botão e aquela máquina não sabe o que tem que ser feito, sabe? Eu não sei até hoje como o Wi-Fi funciona. TV, rádio. Então, mas é interessante falar isso, mas certamente, por exemplo, no caso do Wi-Fi, tem um projeto, tem, né, todo um diagrama elétrico. E como é que a tua empresa liga o botão de manhã
e começa a operar a máquina, tudo. E, cara, na verdade, as pessoas chegam, fazem do jeito que acham que tem que fazer, cada um do teu jeito, e não tem um mínimo de processo, um mínimo... E assim, aí vem aquela discussão que a gente sabe, e que em algum momento o empresário precisa, né, colocar isso no radar, que qual é o momento de criar isso? É logo no comecinho? É logo no meio? É agora, se não tem. Então, mas é legal falar disso, e aí principalmente quem caminhar com a gente... Ou durante, né? Não, eu ia comentar o seguinte, tudo é prioridade, né? E aí assim... Mas muitas das vezes a gente não sabe esse timing. É no dia 0, é no dia 5. Mas caminhar com pessoas que estão vivendo isso... Por exemplo, você sentar do lado da Rebeca e falar assim, cara, se eu pudesse, eu fazia no dia 0. Aí você fala assim, pô, nunca pensei nisso. Então, assim, pô, acho que... mas você já passou o dia 0, você pode fazer hoje. Caminhar com pessoas que te fazem refletir sobre o que você tá vivendo. É tanto que eu tô falando que eu tenho um negócio que não tem compliance ainda. Mas é uma coisa que eu tenho desejo tá em pensamento, tá? Exatamente. Alguém te colocou pra refletir, né? Eu assisti uma palestra. Olha aí. E eu fiquei assim, cara, que coisa extraordinária. Porque te evita processos futuros. Podemos trazer para você forjado, hein? Um mês aí para falar sobre compliance, hein? Chamar alguém. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Já fica o convite aí para você que quer participar junto com a gente desses eventos, desses encontros mensais. A gente está planejando, inclusive o primeiro vai ser dia 28. Já tô abrindo o verbo aqui. 28. O marketing pira. Isso. Se você quiser, escreve aqui embaixo. Ó, se eu tá ouvindo isso aqui, eu quero fazer parte. Escreve aqui nos comentários que a gente vai te direcionar, que a gente tá definindo um ambiente ainda. Agora, vamos falar uma coisa? Diga. Esse programa pode estar caindo no colo de uma pessoa que não nos conhece ainda, que não conhece vocês. Sim. Pra quem é o Ser Forjado? Boa. Pra quem é o Ser Forjado? Assim como o Pode Vir Crente, que é pra empreendedores cristãos que querem seguir os seus negócios com princípios, com valores, com ética, com verdade. Então, Ser Forjado nada mais é do que a versão offline do Pode Vir Crente. Boa, gostei. Então, você quer caminhar junto com a gente, quer ser edificado, quer estar mais próximo, quer estar mais perto. Quer viver realidades que outros empresários cristãos já estão vivendo e você quer ali aprender com eles junto, caminhando, enfim, né? Porque é uma troca, não é sobre eu, ou Felipe, ou sobre Rebeca. É sobre o ambiente. Eu gosto muito como é que fala? Do conhecimento, aprendizado tácito, né? É você sentar na mesa, como a gente tá aqui agora. E a Rebeca ela pega e despeja na mesa. Tem que ter compliance. Aí tu fala assim, pô, cara, mas... Não vim pra cá pensando nisso. Não tô pensando nisso. E aí aquilo te faz refletir. Ou então, cara, eu já vivi uma vez uma situação... É verdade. Que aí uma pessoa que era radical, era com o meu negócio, esse negócio de marketing digital pra mim não presta, não serve, não tem nada a ver com o meu negócio. Eu não tô dizendo que não serve pra outras pessoas, mas pra mim não serve. E aí ela sentou do lado de uma pessoa que tinha vivido a mesma situação. Achava que não era pro negócio dela, que era um negócio que não era digital. E aí ela ouviu ali, ela nem perguntou, mas ela ouviu a experiência da pessoa e falou assim, cara, fala mais. Pronto. Então, assim, é um conhecimento tácito, é um conhecimento que você vai pra faculdade, vai pro curso, ninguém vai te contar. Mas, cara, você... no dia de um empreendedor, você que é empreendedor, empresário, meu irmão, tá passando um perrengue e não fica ali preso no teu negócio, fala assim, porra, preciso conversar com alguém, meu irmão. Eu preciso falar. Vou aplicar agora em fevereiro uma ferramenta para as minhas mentoradas que a gente conhece, é bem conhecido a Roda da Vida, né? Sim. Que tem ali pilar... Os 11 pilares lá. Saúde, financeiro, intelectual, espiritual, emocional, e aí, social, filhos. Estou com um incômodo muito grande dentro de mim sobre justamente a ambiência. E essa ambiência, ela fala sobre o nosso contágio social. Boa. Né? É sabido que nós somos a média das pessoas. Tá. Mas a ferramenta é a seguinte: a gente fazer a roda da vida das 5 pessoas que mais convivem com a gente, baseado no nosso julgamento. Certo, boa. E aí, no final, você soma o seu e soma da galera. E aí você vai entender se o seu meio tá te puxando pra baixo ou ele tá puxando pra cima. E aí, honestamente... Você tá influenciando mais ou sendo influenciado? Assim, é subjetivo total, né, irmão? É totalmente subjetivo. E aí você vai depois, quando colocar ali, vai assim, pô, o que tu fulaninho acha de mim? Caraca, irmão. Pô, eu aqui espiritual pra caramba, o cara não me acha ali 3. Se você se julga
com a nota mais alta do que o seu meio, tá na mesa errada. Você precisa mudar de mesa. Putz, grila. É isso. E aí, no Ser Forjado, tem uma oportunidade excelente de você melhorar o seu contágio social com empreendedores e empresários sérios. É isso. Putz. Então, o pilar 2, em resumo, vou resumir uma frase aqui. Diga. É você entender qual é o propósito do teu negócio. Boa. E aí, entendendo o porquê, né? O propósito, você vê que é o porquê. E uma vez que você entende o porquê, você cuida daquele negócio, aquele porquê. Ou seja, você não vai roubar o teu negócio, porque você entendeu que você tirar aquela grana a mais ou a menos não favorece o negócio, favorece a si mesmo. Uhum. Então, de fato, eu ia falar uma coisa desde o começo, eu esqueci, mas eu tenho que falar. Então fale. Quando a gente fala em crescer sem perder o negócio, quantas vezes a gente não pensa que a gente começa o negócio com uma visão, porque a gente é humildezinho, a gente é pobrezinho, românticozinho. E aí quando você tem muita, a grana vai aumentando, aí você fica diferente. Muda o cenário. Porque o dinheiro que te corrompeu, porque o dinheiro te fez pensar diferente. E aí eu vou além, tá? Não vou nem falar de si próprio. E aí é um desafio que às vezes faz a gente quebrar. Por exemplo, a Rebeca, um dos negócios da Rebeca, ela é fotógrafa. Ela trabalha com fotografia. E aí vamos dar um exemplo que ela começou a crescer com fotografia. Ela se dá muito bem com fotografia, mas de repente, no meio da fotografia, ela tentou encaixar uma coisa que não tem nada a ver com fotografia. Sei lá, um oposto de fotografia. E aí só que ela achou legal, sacou? Não, então vamos botar tudo aqui no mesmo bolo. E aí o negócio de fotografia vai indo embora e ela não percebe. Quando ela vê, ela tá no meio de um barco furado, porque ela não entendeu que o negócio dela, ela poderia até abrir um outro negócio. Ter uma outra operação, mas ela não entendeu qual era o negócio. Arroz e feijão bem feito. E às vezes esse entendimento, a gente se perde nesse entendimento. A gente quer fazer tudo, porque tudo é muito legal, e a gente... Cara, qual é o propósito? O que eu entrego bem? O que dá certo? O que eu cumpro? Eu falo muito isso com as mulheres. Cara, arroz e feijão bem feito. E até é legal, porque a gente tem uma amiga em comum, a Laís, né? Que trabalha em encantamento do cliente. Sim. E eu falo assim, antes de você partir pro encantamento... entrega no prazo certinho que o cliente comprou. Boa. E aí, cumpre o arroz e feijão bem feito. Ou entrega antes, né? Que aí já é um encantamento, né? Ou faz parte. Esteja redondinho. E aí, encante. Porque não adianta vir uma seda, flor, cheiro... Se já estragou fora tudo. Do prazo. Exatamente. E aí, ó... Pilar 2, ok? Pilar 2 de propósito. Eu entro aqui com Marcos 8,36. Boa. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Ou seja, tá focado em outra coisa sem ser com o seu propósito. Boa. Terceiro pilar. Mentalidade de governo. Caraca. Mentalidade. Quem não governa a si mesmo, nunca governará nada. Cara, isso é algo que é importante desmistificar, sabe? Talvez os mais maduros já entendam essa ideia, mas tem muita gente que ainda associa essa ideia de governo a questões públicas, a questões mais governamentais, né? Assim, de prefeitura, enfim. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você liderar a tua vida, a tua empresa. Eu tô muito falante hoje, né? Boa. É sobre isso. Por favor, a gente quer te ouvir. Não tá aqui pra ficar quieta. A mentalidade de governo vem uma coisa que no ano passado ficou muito forte pra mim. Eu trouxe muito isso na mentoria. Manda. Que foi a primeira vez que a gente vê a aparição de Deus na Terra, né? Tá na Bíblia, Gênesis 1, que fala: e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Isso. Ali ele já dá uma lição, que ele trabalha no movimento, não é na passividade. É isso aí. Uau. Tem que estar no movimento. Tem que estar no movimento. No movimento você vai ser encontrado. Isso aí. E aí, em seguida, a gente vê que Deus, ele forma tudo pela palavra. Então, ele dá ordem. Dá ordem. E aí, nós somos imagem e semelhança. Então, se eu não sei dar ordem, se eu não sei proferir a palavra, então eu não estou sendo um mordomo fiel, porque eu não estou governando nessa terra. Exatamente. E aí, qual foi o que Deus ele traz para Adão como uma missão? Era governar sobre céus e terra, sobre os animais. Sobre era governar sobre todas terra. as coisas. Sobre todas as coisas. E aí, eu pego isso pro nosso negócio. O nosso negócio é feito de governo, não importa qual seja o negócio.
se posicione como um mordomo fiel de Deus na terra, no seu negócio. E governo não é só sobre controle. Não, sobre responsabilidade. Cara, você ser responsável e a ordem, né? Governar é colocar ordem. E Deus é um Deus de ordem. Sim. Deus gosta de ordem. E ordem precede o quê? Autoridade. Eita. Cara, a Rebeca trazer a memória aí da história de Adão é muito forte porque, de fato, Deus criou um empreendimento e colocou Adão, governa aí. E o Adão falhou nisso. Em algum momento ele falha entendendo ali que ele quebra, né, algumas coisas. E a partir daí nós começamos a falhar numa série de questões que envolvem governos, a ponto da gente chegar hoje, na nossa sociedade atual, em ter pessoas que inclusive preferem não governar. Preferem falar assim, cara, deixa a vida me levar. Deixa acontecer o que tiver que acontecer. Sabe qual é o maior erro disso? Hoje eu estava ouvindo uma pregação do meu pai e ele falou exatamente isso. Ele fala assim, o maior problema de quem não governa é que você trabalha pro sonho de quem tá governando. Caraca. E é verdade. É verdade, ó. Gênesis 1:28, sujeitar e dominar. É aqui, ó. Deus os abençoou e lhes ordenou. Sede férteis e multiplicai-vos. Povoai, sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Você acabou de falar. Governo. E eu falo isso porque a gente ouve mesmo, seja no mundo empresarial, o cara é funcionário, ele prefere assim, cara, me diz o que tem que fazer. E aí você dá assim, a autoridade para ele, assim, cara, aqui é você, e ele não quer. Quantas pessoas já não ouviu que falam assim, não, cara, eu prefiro, cara, me disserem o que faz, não quero ser responsável por nada, porque toda responsabilidade tem um ônus e um bônus, eu não quero viver isso. Pessoas que fogem da responsabilidade por não querer, de fato, governar as próprias vidas, as famílias, enfim. Aí a gente vai para princípio, né? Tá fugindo de um princípio. Tá fugindo de um princípio. Tá tudo interligado, galera. Mentalidade de governo é algo que a gente precisa trabalhar forte, ser forjado nisso. Aprender a entender que isso faz parte do que você precisa viver como empreendedor. É projeto de Deus para sua vida, ser governador. Projeto de Deus, isso aí. Ordem, galera, ordem. E engraçado que a gente que é empreendedor, né, a gente é assim, eu quero organizar tudo. Não. A nossa bandeira tá lá, ordem e progresso. Cara, mas muitas das vezes eu inverto a ordem. Progresso e ordem. Cara, por que não... eu vou organizar... não tô pronto ainda pra começar meu negócio, porque não sei o quê. Mas preciso estar tudo certinho pra começar. Irmão, começa. Começa. Vai. E não, durante o progresso, tô progredindo. Pô, tô ganhando. Pô, olha só, agora eu vou chamar mais um. Vou chamar mais outro. Pô, vou preparar fogo, apontar. Exatamente. Mas é papo outro dia. Mas é progresso. Vamos progredir e ordem, né? Porque todo mundo gosta de um ambiente organizado, ordenado. Até para trabalhar, um ambiente organizado é muito melhor, né? Beleza. Quarto pilar. Alicerces empresariais para expansão. Cara, isso fala de algo que... Deus só expande o que suporta peso. Cara, eu venho refletindo muito sobre isso. Forjamento total. Muito. Estou vivendo um pedaço da minha vida nesse momento, vivendo esse pilar 4 aí, de entender. Conversava com meu pai, inclusive, sobre esses dias. Com meu pai não, com meu pai e com todo o meu time de liderança. Eu falava sobre o quanto... Nós, muitas das vezes, pedimos... eu preciso crescer, preciso faturar mais, preciso ganhar mais. A gente sempre quer mais, mas a gente não se prepara para isso. A gente não está arrumando a casa, a gente não está deixando as coisas no lugar. Tipo assim, vou trazer um container da China, né? É o momento que eu estou vivendo, né? A gente está importando. Vou trazer containers da China, mas eu não tenho onde colocar. Aí tu fala, cara, tu vai colocar isso onde? Meu irmão, lá... Não, cara, tem que organizar. Como é que Deus vai te fazer crescer? E eu falei para o meu time essa semana passada, sei lá, falava assim, cara, como é que você vai pedir a Deus crescimento se só tem desordem e bagunça? Você acha que Deus vai fazer crescer desordem e bagunça? Deus não unge desorganização. Nunca. Porque vai crescer desordem e bagunça. Exatamente. Você vai ter mais bagunça, mais desordem, mais... Aí, entrar no compliance, que ela jogou forte aqui na mesa hoje, hein? Tem que fazer o compliance.
E aí você não tem processo pra nada. Aí você antes operava ali, que sei lá, você comprava e vendia. Pode me contratar que eu tô facinha. Olha aí, ó. É sobre isso. Antes você gerenciava ali um estoque com 10 peças de cada mercadoria. Cara, agora você tem 1 milhão de peças daquilo e você acha que vai fazer do mesmo jeito, da mesma forma. Então, assim, um dos alicerces que você precisa trabalhar é como é que está sendo essa tua visão para crescer. Você está vivendo hoje? Quais são os processos que você está implementando para poder crescer? Estruturando. Um grande erro a grande parte de quem empreende, e entenda empreender, não importa o nível que você esteja, mas a grande parte das pessoas, elas falam assim, eu vou começar pequenininho aqui, e aí eu vou crescendo conforme o negócio vai crescendo. Eu tenho uma amiga, Tânia, ela é advogada, Tânia Sá, e ela falou pra mim assim, esse é o maior erro que você pode estar cometendo com Entre Elas. Aí eu falei assim, por quê? Ela falou Fala assim... Fala o que é o Entre Elas pra quem tá te conhecendo agora, por favor. O Entre Elas é um ecossistema de mulheres que eu tenho aqui em Niterói, que vai dar um corte bacana, vai ter um corte bacana aí, ó. Vai. Vende teu peixe. O Entre Elas é um ecossistema de mulheres que eu tenho... Pra essa? Isso. Boa, então o diretor é bom pra isso. Isso aí. Que isso. Engasguei. Vai. Ele corta, vai. O Entre Elas é um ecossistema que eu tenho para mulheres empresárias, que acontece aqui em Niterói, mas nós temos também uma modalidade que está surgindo, digital. A ideia realmente é estrutura, é crescimento estruturado. Então eu tenho mentoria de mulheres, tenho esse encontro. Inclusive, estou preparando um rebuliço agora para janeiro. Rebuliço é bom. Boa. Mas você contava que alguém falava que você está cometendo um erro Tânia, Entre Elas. Que a Tânia falou pra mim expansão assim... e crescimento. Eu falei assim, porque eu tô crescendo e tal. Eu comecei o Entre Elas, eu falava assim, é minha anarquia. Eu lembro dessa tua fala. Lembra, né? Não tem muita regra e tal. Pois bem, o grupo tá fechado há quase um mês. Por quê? Sem regra, cada um faz o que quer. Não dá. E aí a falha do governo. O governo, a ordem. A ordem, a mordomia. Nossa! Então, eu tô falando isso, sendo honesta aqui, que sim, por mais que eu esteja com um negócio mais avançado, existem falhas que eu estou corrigindo porque eu tô entendendo que foi a falha. Mas a Tânia, ela falou assim, o grande erro é você não se preparar pro macro fazendo o mínimo. O ideal é o quê? Você pensa na estrutura grande e começa enquadrado no pequeno. Putz. E isso, eu fico pensando assim, nosso Deus é um Deus extraordinário. Ele faz infinitamente mais. Exatamente. Nada grande que você pense vai ser maior do que os planos de Deus para sua vida. Então, por que pensar pequeno para crescer conforme? Não, pensa grande, e começa pequeno. Começa pequeno, sem desprezar o pequeno começo. Já entendendo que você vai precisar de coisas, de ferramentas, de pessoas para chegar no grande. Exatamente. Muito bom. Eu queria complementar isso dizendo o seguinte, cara. A gente tem um Deus que é um Deus grande. Os projetos dele são grandes. E grande não é sinônimo de grande mídia, de grande televisionado, de grande público. Significa de grandes impactos. Boa. Então, assim, às vezes realmente a gente sofre esse mal de achar, mas eu sou pequenininho, eu sou simplesinho, sou aqui de Niterói. E a gente achar que, cara, não é o seu projeto. É o projeto que Deus está colocando na tua vida para que você viva e Ele faça através da tua vida. É que nem você como... professores, né? Inclusive, dar um beijo pro Ivan ali. Imagina um professor lá na Day School, tá ali cuidando das crianças. Cara, ele tá vendo um monte de criança ali. Mas ele não sabe que ali pode ter um governador, um presidente da república, pode ter um médico que vai salvar a tua vida um dia. É verdade, Você não sabe, cara. Então, o projeto que você vive na tua vida, seja de mentoria como o ecossistema que a Rebeca tem, seja no teu negócio que cuida de pessoas. O Zé que tá aqui, a gente falava muito lá, o Zé também de engenharia, a gente trabalhou junto num projeto que, cara, transportava milhares de pessoas todo dia. Você não sabe o que aquelas pessoas estão indo fazer, o que elas estão voltando de fazer. Só que você está ali fazendo aquilo e executando aquilo. Deus está te usando de alguma forma para aquilo. E você está ali num pensamento pequeno. Então, se estruturar para a expansão, pensar nisso, é entender que Deus pode fazer mais, mas você tem que estar se organizando. Tem que estar estruturado, tem que estar se estruturando, né?
E se organizando. E aí eu fecho dizendo o seguinte, às vezes você não está preparado para isso. Então você tem que caminhar com pessoas que te inspirem, falar assim, cara, você tá enganado sobre você mesmo. Que tá mais à frente de você e tá te olhando assim... Quarta dimensão, um livro sensacional, Paul Young Show, indico pra você, todos vocês. Buga a mente, irmão. Quarta dimensão. Mas é isso, né? É tirar os olhos do que você consegue ver e colocar os olhos no que Deus pode fazer. E começar a gerar. Viver isso. Começar a gerar. E aí, falando de alicerces empresariais, não tem como não lembrar na passagem de Lucas 14, 28. Quem quer construir uma torre não se assenta primeiro para calcular o custo. Já falou várias vezes sobre isso. Já falamos muito aqui. E isso é sobre, de fato, você pensar grande, como a Rebeca falou, e se enquadrar no pequeno que é o teu momento. Top. Mas entendendo que, cara, é uma estrada. E o quinto e último pilar... que esse realmente é... Antes de você falar o quinto pilar... Segue a gente nas redes sociais. Quero reforçar o seguinte. A gente vai falar o último pilar aqui. E esses 5 pilares que a gente está trazendo, colocando na mesa e discursando um pouco sobre tudo isso, são os 5 pilares que a gente acredita... vai nortear todo o Ser Forjado esse ano. É isso, é tudo que a gente precisa viver. Então, eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente aqui, a Rebeca também, o Eric, eu me identifico com vários desses pilares aqui. Nós conseguimos olhar para algum desses pilares e falar assim, cara, tem algo aqui que eu preciso melhorar na minha empresa, no meu negócio, na minha vida. Só que eu não tenho referência, não sei por onde eu começo. O que eu preciso ouvir? Cara, e para isso você precisa andar com pessoas. Você precisa estar com o teu radar ligado de forma intencional. Sabe aquela coisa assim, aonde eu procuro isso? Vou procurar um curso? Vou procurar uma faculdade? Vou procurar uma mentoria? Cara, não sei. Cara, vou começar a andar com gente que está vivendo isso. E Deus vai colocar alguém no meu caminho em algum momento que vai me inspirar aí nessa direção. Vai inspirar, vai instruir, Ser Forjado vai aconselhar, é sobre isso. Que é o quê? Quinto pilar. Network de proximidade e ambiente certo. Já ouviu essa palavra? Network de proximidade? É algo novo, hein? Network é network. Algo novo começou. Network. Network, vou conhecer. Mas de proximidade. Aí você tá ali andando junto, você tá ouvindo, tá focado naquilo, interessado. Não interesseiro, né? Interessado naquela pessoa assim, cara, e aí? Como é que eu posso te ajudar, cara? O que você tá passando? Em outras palavras, eu poderia dizer o seguinte, cara, eventos de network tem um monte, e são maravilhosos. A gente conhece vários eventos. Nem todos. Nem todos. Ela não gosta de todos. Ok. Existem muitos eventos de network, e todos eles têm lá o seu mérito, e teu demérito também. Tem. Mas o ponto que a gente quer bater aqui, sobre o network de proximidade em específico, é entender que a gente quer caminhar junto, entendendo essa visão de tudo que a gente falou, ou seja, entendendo que, por exemplo, eu olho para a Rebeca, não só uma empresária aqui, uma fotógrafa aqui, uma mãe, uma empresária, não, eu entender que, cara, ali tem uma semente que Deus plantou, ou seja, Deus plantou algo no coração dela que eu não sei o que, mas Deus, usa a minha vida se você precisar falar com ela. Então você reunir pessoas que estão à disposição de Deus para que Deus possa usá-las para contribuir com a vida de outras pessoas. Então imagina você estar num espaço onde Deus está ali naquele espaço e eu posso, de coração, na minha oração matinal, Deus, preciso ouvir a tua voz, preciso de uma direção, preciso de uma inspiração. E você entender que naquele ambiente tem pessoas que também estão conectadas na fonte e que não vão contribuir com a tua vida porque tem meramente um interesse de business, porque, não, cara, vou investir aqui na Rebeca porque ela vai me trazer tanto de retorno, não porque ela vai contribuir, não que isso seja errado, a gente pode fazer sociedade e tudo mais, mas é entender que tem uma semente ali dentro, ou seja, eu quero contribuir com você porque Deus vai te usar muito mais do que eu e você imaginamos juntos. E é entender que é o crescimento do reino, né? Uau, é isso. É o crescimento do reino, a expansão do reino. Quando a minha mente se une à tua mente com a tua mente... É a expansão do reino. É a expansão do reino. E não é para isso que a gente tá aqui? Caraca! Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. E é eu não quero que você cresça, Rebeca, só porque você tem que ganhar mais dinheiro. Eu sei que você precisa ganhar mais dinheiro, mas eu quero que você cresça porque o reino vai crescer através de você. E aí, se o reino crescer através de você... Eu também cresço. Eu também cresço. Sim. Nós crescemos. E aí, network, obviamente, né, ninguém cresce sozinho, não é interesse. Cara, network de proximidade não é interesse, é aliança. Posso falar uma coisa assim? Manda.
Cara, não importa qual seja o lugar que você vai para fazer networking, aprenda a ter uma escuta ativa. Para de querer falar a todo tempo. Escuta, grava a história do outro, se interessa genuinamente, porque a partir disso, você se torna interessante. É verdade. É isso, real. Tem 2 ouvidos e uma boca, né? Escuta mais do que fala, né? Exatamente. Esteja pronto para o Tiago já fala. Esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E também, network é o quê? Você falou de oração, né? Com Deus. Quando você se torna amigo de Deus, você começa a pedir que Ele te apresente os seus amigos. Uau. Eu falei disso no episódio. Foi. Muito bom. E muito aí, bom. esse é o momento de network de proximidade, onde você vai criar uma aliança, você vai pegar uma ideia que a Rebeca vai trazer para o negócio, de acordo com aquilo que a gente vai falar, em todos os encontros, a gente vai ter um direcionamento também para dentro desses princípios que vai norteando aqui o Ser Forjado. A gente vai trazer algumas coisas, algumas pessoas, vai falar de algumas coisas. Para quê? Para ter realmente um crescimento, cara, genuíno. O que eu tô precisando? O que eu gostaria de falar? O que eu gostaria de aprender? E eu vou mais longe. Vai, diga. Você que vai estar com a gente no Ser Forjado. Olha vou aí, até ó. olhar pra câmera. Olha. Só tem 2 caminhos para você. Ou você entra no caminho dos princípios da integridade, da honestidade, ou você não vai se adequar e vai meter o pé. Não vai. Porque o ambiente vai expulsar. Exatamente. Eu amo um livro que chama Liderança Tribal. Eu sou apaixonada por esse tema. Liderança Tribal, não conheço. Só consegue em sebo. O Liderança Tribal, ele fala sobre que grupos de pessoas acabam tendo tribos ali. Sim. Toda tribo tem um líder. Certo. E toda tribo tem uma cultura. Uhum. E aí ele fala sobre 5 estágios de tribos. O primeiro estágio é a vida é uma droga. Então, são pessoas que fazem parte de gangues, que não entendem que existe uma vida boa. Então, a vida é uma droga. Então, a vida não significa nada. Certo. O segundo estágio é a minha vida é uma droga. Ela entende. Ela entende boa. que existe uma vida boa, mas que a dela não é. Quando ela passa desse estágio, ela vai pro lobo solitário, que é quando começa a performar sozinho. O quarto estágio é quando ela entende que em grupo ela é mais performa forte. muito melhor. E o quinto estágio, o autor, ele fala que ele nunca viu uma empresa viver no estágio 5. Mas que existe momentum do estágio 5, que é quando juntos a gente faz um mundo melhor, mesmo que seja o mundo daquele negócio. Caraca. Então, o Ser Forjado esse ambiente de juntos a gente transforma o mundo em um lugar melhor. Pronto, definiu o Ser Forjado. É isso. Pronto. Liderança Tribal. Uau, não, isso até anotei, que eu não conheço. Eu gosto de comprar livros em sebo, tá aí. É isso. Liderança Tribal. E aí, não tem como não falar de Provérbios 27 e 17, né? Gente, mas esse menino é uma máquina. Aqui, pô. Não, mas esse aqui eu sei de cabeça. Provérbios 27 e 17. Porque assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia outro amigo. E o Ser Forjado é isso, é um encontro de amigos, de cristãos, de empreendedores, de empresários que, cara, por algum momento que anseiam crescer e melhorar e ajudar o próximo e arde aquela coisa dentro de você. Cara, não pode ficar preso só. Isso não pode ficar só preso aqui, cara. Não pode. Eu preciso mudar o ambiente, a cidade, o bairro, o estado, o país, sei lá, cara. É isso. Assim, se você é incrível sozinho, imagina a gente junto. É verdade. É incrível ao cubo. Exatamente. Uau, é isso. Uau. Caraca, é isso aí. E como é que isso vai acontecer? A gente tá falando de Ser Forjado, é legal pra caramba. O que a gente vai viver? Como a gente vai viver? É importante a gente viver? Porque assim, trazendo aqui para um cenário, né, que a gente quer expor, a gente fala tudo isso, é tudo muito maravilhoso. Mas a gente estava até tomando café outro dia, não sei se era café ou almoço. Mas assim... Não era janta, não? Pode ter sido na janta. Pode ter sido na janta, é verdade. Onde surgiu o assunto da gente já falar sobre o dia 28. Foi isso. Quando a gente coloca assim, cara, tudo às vezes na rede social, na telinha, é tudo muito bonito. Só que a gente vive lutas no dia a dia. E que às vezes a gente também não vê saída para aquela luta. E muitas das vezes essa saída, ela tá justamente... Quando você fala. Quando você fala.
Quando você expõe. Quando você expõe. Quando você... Na verdade, aquele teu problema que é gigantesco. Eu lembro de você comentando, assim, sem comentar nomes, né? Mas eu lembro de você colocando ali tuas aflições na mesa. E ele falou assim, pô, mas aí eu coloquei minhas aflições na mesa e o camarada chegou pra mim, mas isso eu já vivi, pô, 3 anos atrás. Cara, mas sensacional. Cara, só... Você quer mudar, quer melhorar, quer avançar, fale do seu problema. Só há transformação quando há exposição, quando você expõe genuinamente. Eu tô passando por um processo, tô sendo forjado, literalmente. E aí, quando meu amigo falou assim, ei, tá tudo bem, cara? Eu poderia falar o quê? Pô, eu não vou falar que tá mal? Vou falar nada, vou falar que tá tudo bem. Poderia falar, não, tá tudo bem, tá crescendo, tá não sei o quê. Cara, eu falei, não, cara, não tá bem não, cara, tá acontecendo isso. Ele falou, irmão, já passei por isso. E ele começou, me deu uma aula aí, pá. Cara, aquilo vai me por deixou... Aqui, vai por ali, o caminho é esse. Eu falei, caraca, olha a oportunidade. Olha o contágio social, cara. Olha a oportunidade que eu ia deixar passar se eu falasse, não vou falar nada que tá mal, droga nenhuma, vou me expor meus problemas aqui, nada. Mas é um cara de cristão, um cara empresário, um cara que, poxa, nem sabia que ele tinha passado por aquilo. E ele falou, Eric, já passei por isso há 2 anos atrás. Pior do que você tá passando. Eu complementaria... E vai por aqui, olha aí, Ser Forjado aí. Eu ia complementar o seguinte... E falei pra você também. A gente tem no Ser Forjado um ambiente de segurança, de confiança, né? É entender que contar os meus problemas não é falar meramente das minhas falhas, ou da minha falta de coragem, ou da minha ignorância em tratar alguns assuntos, mas sim expor algo que eu preciso resolver, que eu preciso de um trato, e eu realmente não sei aquele trato. É a humildade de colocar na mesa e falar assim, gente, eu tô aqui ouvindo. Eu tenho uma filosofia de vida que é problema, eu só levo de mim pra cima. Porque de mim pra baixo se torna muro das lamentações. Eu não... E é verdade. Não, é sério. Verdade. Eu só levo de mim pra cima quem pode me ajudar, quem pode pensar comigo. Se não pode pensar comigo, não sabe dos meus problemas. Não, faz sentido. E isso é um ponto que eu queria falar. A segunda coisa que você falou, né, é sobre a vulnerabilidade. Tem um livro que eu gosto, que é Brené Brown. Que é A Coragem de Ser Imperfeito. A gente espera do outro a vulnerabilidade, mas o quanto estamos dispostos a ser vulneráveis também, né? Nos ambientes que nós estamos. E o ambiente certo... Certo. O ambiente certo te abre a porta de ser vulnerável e encontrar soluções. Mas isso tem a ver com, assim, vou passar um problema meu para baixo... Não, é só muro das lamentações, exatamente. Então, você tem que ter, o discernimento para quem você expõe. Aí é outro episódio. Então, mas aí conecta totalmente com o Ser Forjado, porque entendendo o coração das pessoas que frequentam esse lugar, que frequentam esse espaço, que estão conectados na mesma mentalidade, o ambiente correto, o ambiente de confiança, entende que, cara, o que ela vai expor aqui não é o tipo de coisa que eu vou passar a olhar para ela diferente, no sentido de ela não é competente. Pelo contrário, olha o potencial de onde ela está se metendo. E eu posso ser, assim, cara, um grãozinho que vai fazer toda a diferença nesse potencial. Pronto. Com uma ideia, uma inspiração, enfim, com um recurso. Isso. Esse é o Ser Forjado. Esse é o Ser Forjado. Esse é isso que a gente vai viver em 2026. Esse é o clima do Pode Vir Crente em 2026. Se você sentiu essa energia, essa frequência lá em cima, cara, não deixe isso aqui ficar parado. Pega esse episódio e joga pra quem você pensou aí, aquele teu amigo, empresário, empreendedor que tá começando ou que tá num momento ali de transição. Então, ó, envia esse episódio pra ele, pra ela. Não deixe isso ficar retido só com você. É isso. E vamos falar então de quando é que vai ser o próximo Ser Forjado. Então, dia 28. 28 de janeiro. Agora tá falado. Eu já tinha falado antes. Eric, diga. Ser Forjado é um curso? Não, Ser Forjado não é um curso. Não, bom esclarecer, né? Nesse universo de internet. Eu vi isso em algum lugar. Última página. Aí, ó. Ser Forjado é um curso? Vamos lá. Cara, Ser Forjado não é um curso. Ou seja, a gente não está aqui vendendo uma formação. Não vendendo nada. A gente quer caminhar junto. A gente entende que isso aqui pode ser o quê? Ser Forjado é para ganhar R$1 milhão em... Não é. Não é para isso. É para você fazer, como é que se diz? Vender marketing multinível. É para fazer dancinha. Estamos esclarecendo que não é. Porque é importante dizer o que é, que a gente acabou de dizer, mas também o que não é. Principalmente o que não é. Não queremos confusão. Não queremos vender curso, não queremos vender nada. Nós queremos o quê? Andar junto. É uma comunidade, é um ambiente, é uma mesa de crescimento.
Mas se você chegar perto de mim, eu posso te vender uma mentoria. Pode. Não quer dizer que não vamos... Gente, olha só. Você tá lá. Poxa, eu sou dentista. Pô, quero dar um up aqui no meu visual. Cara, a porta de entrada é o seu sorriso, né? Pois é. Então, assim, podemos conversar. O Eric vai chegar assim, que sorriso bonito. Posso deixar melhor, hein? Posso deixar melhor. Mas é sobre isso. É sobre a gente andar junto nesse 2026. Óbvio que todos aqui têm projetos, têm planos, têm objetivos. Tem projetos tirando da gaveta como esse. Sim, é verdade. Né? E pra isso a gente precisa o quê? A gente tá assim, ó. Tirando a poeira. Tirando a poeira, mas tamo aí. O Ser Forjado é isso. É um ambiente seguro, é uma comunidade pra gente se fortalecer como empreendedor cristão, seguindo princípios como a gente discursou aqui. E se isso arde no seu coração e faz sentido pra você, cara, não deixa de ficar de fora, porque assim, a gente tá começando, engatinhando. Vou resumir. Resuma. Ser Forjado é um ambiente de processo contínuo em uma mesa de crescimento. Pronto. É isso. Anotar. É isso. Anotar. Um ambiente de processo contínuo. Porque não para. Esse mês a gente vai falar disso, mês que vem, naquele evento ele vai assim, cara, olha só, mas o que tá acontecendo aqui? O ambiente vai direcionar. Exato. É isso, vamos falar de crescimento, vamos falar de compliance, vamos falar de expansão, vamos falar de Eu botei uma inquietude aí, hein, galera? Colocou processo. Vamos falar de expansão, de propósito. Uma coisa legal a comentar, eu vou só complementar, por exemplo, a gente falou aqui de princípios espirituais, e princípios é muito legal, mas, cara, muitas das vezes a gente não entende esses princípios. E aí você vai caminhar com pessoas não só que te explicam sobre os princípios, mas vivem esses princípios. Então, cada um desses pilares que a gente expôs aqui são coisas que a gente quer falar, mas a gente quer viver eles juntos. E muitas das vezes você não sabe como. Como é que eu trago uma empresa para esse cenário, dessa forma? Vamos andar junto. Vamos andar junto. Então, ó, querendo participar, dia 28 de janeiro... A gente vai definir o local, praticamente está quase definido o local, mas eu não posso falar aqui porque ainda não foi definido, né? Mas... Mais importante é Niterói. Dia 28 de janeiro. Dia 28 de janeiro. Às 19 horas. Às 19 horas. E aí, quer fazer parte? Escreve aqui, comenta aqui no corte que você tá vendo aqui do podcast. É isso. Escreve pra gente que a gente vai te direcionar. Não posso estar de fora, quero fazer parte. E tudo tá no início, mas se Deus tá no meio, cara, as coisas vão acontecer. E chega de querer viver o que você nunca viveu fazendo o que você fez a vida inteira. Pronto. É isso. É isso. E antes de nos colocar em posições altas, Deus nos coloca no fogo certo. Uau! E nos ambientes certos. É isso, amém. Isso é o Ser Forjado. Eita, que 2025 eu quase virei churrasquinho. Tá pronto pra ser jogado no fogo? Pra ser refinado? O ouro só é refinado no fogo. É isso, vamos pra cima. Beleza? Então é isso, galera. Então, ó, tá dado o recado. Esse é o primeiro podcast de 2026. E vamos que tá só começando. Não deixa essa peteca cair, não, essa frequência cair, não deixa. Vem com a gente, que Deus tem muito mais pra dar do que a gente espera. Amém. É isso? Rebeca. Quer falar mais alguma coisa pra... Eu quero. Sempre quis falar uma coisa. Então fale. Pode vir, crente, que eu estou empreendendo. Ela fechou com chave de ouro. Então, ó, você quer falar alguma coisa, Filipão? Não, amém. Vamos em frente. Amém? Então vamos em Glória frente. Fique com Deus e até o próximo episódio. É Tchau. isso. Valeu.